reunião via internet para falarmos um pouco sobre o livro Turbulência, da Joana Neto. Cabe-me aqui a função de ser o pivô deste nosso encontro e começava por dizer, para já, começava por agradecer o convite à Joana por me pôr nesta posição. Sinto-me muito honrado, mas é com grande prazer que estou aqui. A ideia é falarmos um pouco com a Joana. Eu farei apenas umas pequenas notas e o Gilberto, a Liliana, o Gustavo e o Vicente irão ler 4 poemas da Joana e a seguir poderemos todos fazer as perguntas que bem entendermos à Joana. Enfim, creio que não há hora de términos desta reunião. Espero que ela seja participada, que possamos todos conversar livremente. Eu tive o primeiro contacto com esta turbulência, de uma forma muito inesperada. Uma amiga comum falou-me da apresentação pública do novo livro da Joana. Ora bem, eu conheço a Joana de outros carnavais, como diria o Chico Buarque, não é? E pensei tratar-se de um livro relacionado, sei lá, com a sua atividade jurista, algo que tivesse a ver com a área em que ela se move profissionalmente, tivesse a ver com os direitos da área do trabalho, da segurança social, por aí fora. Mas não, eu sou informado nessa altura que se trata de um livro de poesia. Bom, espicaçada a minha curiosidade, vou ao encontro do livro. E ainda bem. Uns tempos depois, como se prova, a autora convida-me para ser o pivô desta apresentação. É uma maldade que só se perdoa aos amigos. Bom, a verdade é que a minha relação com a poesia e, de resto, com toda a literatura é apenas de leitor e nada mais do que isso. Bom, com exceção, obviamente, da dramaturgia de cena, teatral, onde aí sim, por razões profissionais, tenho procurado desenvolver trabalhos de análise e de interpretação mais profundas. De resto, sou um mero leitor. Portanto, eu não farei nenhuma apresentação formal deste livro, mas gostava de vos transmitir, até para eventualmente disputar no final alguma conversa sobre ele, umas pequeníssimas notas que me foram suscitadas, principalmente a partir da primeira leitura que eu fiz destes 17 poemas, que estão reunidos no livro Turbulência. Logo na leitura do primeiro poema, eu encontrei não só a poeta, ou a poetisa, como quiserem dizer, não sei muito bem. A Ana Luísa Amaral prefere poeta e outros, a Teresa Horta prefere poetisa. Bom, mas eu encontrei então não só a poeta, a poetisa que eu estava a descobrir, como também a Joana que eu conhecia, aquela Joana que eu conheço, empenhada, lutadora, inquieta, interventiva. E encontro-a agora, nesse desejo de transformação social, usando imagens e uma fina linguagem poética. Por exemplo, espreitar dedos pelos lençóis para depositarem a assinatura numa coragem indecorosa. Eu, quando li este poema de onde tu fizeste a citação, o poema chama-se Tempestade de Gelo, e o Gilberto vai ler a seguir o poema completo, lembrei-me do Saramago. Lembro a primeira vez que o li, lembrei-me do Saramago. E é curioso que eu hoje peguei no livro, quando vinha para aqui, para falar sobre ele, e ao relê-lo senti que as imagens poéticas de um texto escrito, pelo menos em 2019, que foi a data que o livro foi publicado, parecem ser a realidade que vivemos neste momento. Se não, reparem, uma parte do poema diz isto: uma tempestade de gelo invadiu a cidade. O Sistema Nacional de Saúde não podia colapsar.
A segurança social tinha de dar resposta à emergência social. E o povo não podia sair à rua. Isto parece que foi escrito ontem, não é? E, para além disso, enfim, depois na continuação da leitura do livro, a sua leitura levou-me, de certo modo, a um labirinto de atmosferas, onde muitas vezes voltei atrás, vou recuar, vou atrás outra vez para absorver ou a paisagem, as pessoas, os fundos, os sentidos. Por vezes senti-me como se estivesse a ver um filme com Lisboa em fundo. Lisboa a entrar suavemente pela janela com os seus sons, a sua chuva, ou vivida nas ruas, nos seus recantos, nas suas gentes, como aquela Inês de que lhe falou um dia de uma solidão sem nunca a chamar pelo seu nome. E esse poema também vai ser lido aqui. Detive muitas vezes a ler este livro em declarações de amor. Este livro é uma declaração de amor. Gritei o teu nome numa gruta de saudade. E li devagar, muito devagar, onde emergem momentos de sensualidade. Às vezes fez-me lembrar aqui e ali a Maria Teresa Lorde. Exemplo. Mãos de ânsia discreta, de ternura urgente, um caos de amor a afagar noites de regresso. Não quero alongar, mas a verdade é que passei por muitas atmosferas, como disse há pouco. Passei, claro, pelo universo do sorriso, porque me é muito próximo, e portanto foi muito agradável lê-lo, porque é muito próximo, porque sou um dizedor regular de poesia e textos do surrealismo português, e deu-me um prazer especial este Queda do Céu, o tal poema que podia ser um manifesto sem Dantas nem Pim, e onde até vê Shakespeare and Company no Dona Maria. Isto é inacreditável. Bom, enfim, eu não me quero alongar, mais coisas se poderão dizer ao longo desta nossa conversa. Para terminar, diria que ler ou reler esta turbulência é uma felicidade revolucionária. Gilberto, vamos ao gelo. Está ativo, está. Olá, obrigado a todos. Eu escolhi o poema Tempestade de Gelo exatamente pelas palavras que o Mário já falou, já disse, porque realmente é uma revisitação, melhor, nem é uma revisitação, é uma contemplação sobre os dias que estamos a viver, e quando a Joana fez este convite, realmente foi logo o primeiro e já não pegava no livro há algum tempo, e de repente foi assim um salto para a realidade que se impõe agora, brutal, e daí ter escolhido. Portanto, Tempestade de Gelo, embora esteja aqui muito sol, só um bocadinho. Uma tempestade de gelo invadiu a cidade. Sem-abrigos refugiaram-se em estações de metro. Idosos afogaram-se em cobertores, encolhidos em sopas cansadas, feitas de magras reformas e de solidão mitigadas em luzes de Natal. As pessoas recolheram-se, guardaram-se em casa, e pareceu-lhes que a Troika nunca tinha voltado. Que a Troika tinha voltado, mascarada de frio para lhes devolver a desgraça. Nem os mais ousados podiam almejar a rua se o punho definharia no ar frio e letal. E os dias passaram como um frémito. Chegaram as doenças. A esperança instalara-se na Antártida. Tudo por coerência com o estado do tempo. Os mais contestatários reclamavam dessa decisão, exigiam intervenção governamental, que se assumissem responsabilidades. Circulou uma petição e os que ousaram tirar as luvas, afastar a mão da lareira, espreitar dedos pelos lençóis, para depositarem a assinatura numa coragem indecorosa, indignavam-se com a apatia instalada. E os dias passaram.
As pessoas deixaram de anunciar o dia-a-dia no Instagram, de escrever lamúrias e injúrias no Facebook, de tirar selfies. Uma tempestade de gelo invadiu a cidade. O Sistema Nacional de Saúde não podia colapsar. A Segurança Social tinha que dar resposta à emergência social. E o povo não podia sair à rua. Não era primavera, não havia flores. A esperança formalizara o contrato de arrendamento. E os dias passaram, longos, difíceis, angustiantes. Consta na cidade que a esperança não se deu na Antártida, que só as burocracias adiaram o regresso. A notícia surpreendente trouxe gente à rua para comprar pão e discutir a novidade no café. E regressaram a casa com um lamento da dúvida. Sentados no sofá, olharam o ecrã com o conformismo de um felino peludo. Notícia de última hora. Melhoria do estado de tempo nos próximos dias. Muito obrigado, Gilberto. Olha, há palmas aqui. Hein? Bom, eu creio que o Gustavo vai ler agora Rua Absurda, não é isso? Isso mesmo. Vou ler aqui, espero não ter aqui muita turbulência aqui em casa com o meu filho aqui ao pé de mim, mas vamos começar. A Rua Absurda. Uma rua funda, vaga e larga, de gente fugidia. Uma rua absurda que me entrava pela janela, como uma pirueta matinal de gente aborrecida, apressada, extenuada, exaurida, que corria sem saber para onde, que fugia sem saber de quê, que dormia em movimento, que acordava em saltos mortais mentais. Uma rua funda afogava a janela e muitas janelas entravam por aquela, e muitas pessoas por baixo delas. Maria, não vens? Despacha-te, Rodrigo. Estou tão atrasado. Pensavam, falavam, corriam. Arrastavam telemóveis sem nada dentro, como se guardassem tesouros. Atiravam as pernas para os semáforos, uma confusão de braços no trânsito, um exagero de luzes e sinais. Uma rua absurda entrava pela janela, demasiado, tão bela quanto desaustinada. Sabendo, tomou de assalto os lençóis e, numa audácia de raposa, adormeceu. Ótimo, já está. Obrigado, Gustavo. Obrigado. Bom, então eu passava agora a palavra à Liliana, que vai ler um poema que eu também citei há pouco, um dos que eu mais gosto neste livro, entre muitos. A Liliana vai ler o Inês, não é isso? Exato. O Inês que aparece na turbulência que a Joana me mandou pela primeira vez para eu ler e escolher, no meio de outras tantas palavras, e eu não conseguia identificar onde estava a Inês. Mas lembro-me que foi um dos poemas que li na sessão de apresentação do Turbulência e foi um dos que mais gostei. E aqui vai. Uma casa pobre e digna. Era Natal e aquele rosto rude tinha uma dor refeita, guardada nas rugas. Havia uma solidez resignada, uma dureza austera, a teimosia da dignidade depois do vexame, do abandono e da revolta de toda a desgraça, de toda a perda, de toda a humilhação. Havia doces na mesa numa fartura desordenada e havia pantufas, casacos quentes, de tudo um pouco, bastante, e cobertores dentro de armários. Não gostava de carne e peixe, preferia batatas cozinhadas de uma forma imperceptível e tinha saudades do campo, da terra nas mãos, de ver brotar, de colher, de vergar o corpo velho e magro ao sol. Não me era nada, segundo a filiação ou o diabo que a carrega, e tinha-me uma ternura estranha, que não tinha por hábito oferecer, um respeito esquisito, que eu achava imerecido e comovente, um carinho que lhe devolvia, claro. Não tinha gostado da escola,
Não lhe diziam nada aquelas coisas, mas fazia bem contas, sem máquinas como agora. Não gostava de ir pela estrada descalça para ouvir coisas que não compreendia e estranhava o meu livro na mão, que mirava com uma admiração condescendente. Também tinha peixes nos olhos, como os do Eugênio. Mas assim, eram cinzentos, enlutados, tristes naquele lago poluído onde viviam. E não tinha música nas mãos, mas gostava de dançar. Era um dia como os outros, talvez triste, e era Natal. Ela deitou os olhos sobre mim como carvão em brasa em busca de um pouco de amor, e falou-me de solidão, sem nunca a chamar pelo nome. Gosto muito deste. Eu também, concordo contigo, Liliana. Concordo. Bom, ó Vicente, eu tenho agora aqui no alinhamento que a Joana me mandou um poema que se chama Intervalo Contínuo, que eu não encontro aqui na turbulência. Como é que é isto? Foi a mesma situação que se passou com a Liliana. Sim. Portanto, Pois. ok. Está aí na Muito mistura. bem. Vicente. Mas tens que explicar. A Joana disse-me que eu ia ler o Inês. E eu bem procurei o Inês no índice. Até liguei ao Gil. Ó Gil, ajuda-me, onde é que está o Inês que eu perdi? Eu tenho uma versão diferente. Não, eu também não tenho. Ela deve-se ter enganado. Deve ser outro nome. Mas era mal, estava no meio do outro, não é, Joana? Houve um problema editorial que só se descobriu depois de publicar. E portanto só a edição é que vai resolver isso. Por muitas revisões que há, já aparece sempre um gato no final. Vicente, tens a palavra. Ok, eu não sabia que este poema não estava na... Estava aqui com uma noção. Não sabia que o poema não estava na edição que foi impressa, porque eu li uma... tive acesso a uma versão inicial. Mas vou ler este poema que se chama Intervalo Contínuo e escolhi-o porque é um poema que me diz muito. Uns olhos sorridentes que abalam a poesia e tocam melodias candentes dentro de caixas de música num vai-vem de maresia. Uns olhos infinitos, serenidade inquieta, mergulho noturno, imenso mar negro, noite em repouso aquático, tejo adormecido na madrugada. Uns olhos que riem e aquecem o escuro como carvão incandescente, magma feito lava quente, incêndio no centro do mundo. Uns olhos que riem, num abuso de ternura, dizendo todas as palavras que o amor precipita nessa vertigem de amor em que habitam. Nos teus olhos de noite e maré, foi assim, como se morrêssemos. Foi assim, como se o mundo se refizesse. Nesses olhos que riem, esses olhos impossíveis, que desafiam a métrica onde se afundam todos os abraços, onde desmaiam todos os beijos. Foi assim, como se o caminho surgisse, leve e limpo, como uma revolução em marcha. Assim, como um acaso numa manhã rara de abril, ou um dia qualquer numa rua de Lisboa em que aconteças. É por eles, esses olhos, onde durmo, moro e me reconheço. É por eles que existimos. É por esses olhos que riem e nos guardam, infinitamente, em intervalos contínuos do tempo e do mundo. Muito obrigado, Vicente. Eu não sei, Joana, se quer dizer agora já alguma coisa a propósito do que está aqui a acontecer e do teu livro, ou se alguém quer fazer uma pequena intervenção ou fazer alguma pergunta à Joana desde já. Eu, de qualquer forma, lançava o primeiro repto para a Joana responder, que tem a ver com uma pergunta que eu fiz a mim mesmo durante muitas vezes. A primeira vez que li o livro e agora que eu reli, hoje, que é o facto de Lisboa estar aqui muito presente no livro. Aliás, a própria Joana refere na contracapa que há aqui um registro resultante de um encontro revolucionário com afetos, etc., e que se estreitou com Lisboa, etc.
Eu por acaso gostava de perceber de que forma é que a Joana, que não é de Lisboa, que chega a Lisboa, sente Lisboa, sente as pessoas de Lisboa, ama em Lisboa, e ama Lisboa, provavelmente, não sei, e como é que isto tudo se cruzou para chegar a esta auréola de Lisboa que perspassa em toda esta poesia. Caramba, que pergunta difícil. Não é nada, Joana. Então, esta é a parte desconfortável, é a parte em que eu falo sobre as coisas que escrevi. De facto, eu já o tinha dito na outra apresentação no Porto, este livro marca um encontro diferente com Lisboa, ou seja, através de uma relação de amor, não é? Ou seja, há uma relação de amor que me faz ver Lisboa através dessa relação de amor. Portanto, a forma como vejo Lisboa passa a ser diferente também, não é? E pronto, acho que isto responde à pergunta. Eu sou do Porto, tenho uma grande ligação ao Porto, sempre gostei muito de Lisboa, sempre gostei da luz de Lisboa. Mas pronto, mas este livro é sobre tudo isso, é sobre tudo esse encontro com Lisboa a partir desse encontro afetivo. Ou seja, o olhar que eu tenho sobre Lisboa naturalmente está influenciado por esse encontro. Acho que estás com um problema de rede. Não sei se Sim, estou. Não sei se vocês me deixaram de ouvir. Joana, creio que estás a perder sinal porque não te estamos a ouvir. Ok, estão-me a ouvir agora? Estás-nos a ouvir, Joana? Estou a ouvir, sim. Pronto. Nós não ouvimos muito bem a última parte da tua intervenção. Creio que ninguém ouviu, pois não? Não. Não, ok, não. Então eu vou repetir. Perdeste rede. A última parte. Eu vou repetir. Mas eu já estou a ser redundante, acho que na primeira frase eu respondi logo à pergunta. Basicamente eu estava a dizer que este livro marca um encontro com Lisboa a partir de um encontro afetivo. E esse encontro afetivo faz com que o meu olhar sobre Lisboa também se altere, ou pelo menos ganhe uma dimensão diferente. Isto sem prejuízo de facto, eu gostar de Lisboa. Lisboa é uma cidade que tem uma luz incrível e eu sempre gostei de Lisboa, não é? O Porto é a minha casa, ou seja, o Porto é a cidade onde eu vivi todos os anos, é a cidade que eu conheço de olhos fechados. Ok, não estou sequer aqui a fazer nenhum paralelo entre Porto e Lisboa. A questão é, mas este livro efetivamente é um livro sobre esse encontro com Lisboa, ou esse encontro afetivo a partir de Lisboa. Pronto. Lisboa é um cenário, no fundo. É isso. Muito bem, Joana. Eu já tinha ouvido falar disso quando foi a apresentação aqui no Porto, mas achei que era importante falar outra vez deste assunto, porque eu concordo contigo, realmente as cidades são muito... as cidades são as pessoas, e portanto a relação que nós temos com as pessoas modifica a maneira como nós olhamos às vezes para as cidades e não só. Eu concordo muito contigo, por isso quis que tu voltasse a falar disso. E não é nada uma pergunta difícil, não seja assim para mim. Bom, quem é que quer fazer perguntas, sugestões, ou ler algum dos poemas do livro? Quiçá. Eu pensei que a Joana hoje ia começar com o poema às 7. Liliana, dizes? Como era a hora marcada às 7 da tarde, pensei que ela... Estamos a ouvir mal, Liliana. Desculpem. Agora sim, Lila. Desculpa. Estava a dizer que achava que tu ias começar esta sessão com o poema às 7. Primeiro porque foi um daqueles que me ficou marcado da apresentação, da primeira apresentação do livro, porque a cadência é muito engraçada, é assim muito musical. Sim, é verdade. É um trava-línguas quase, já não sei quem leu, acho que deve ter sido o Gil, não sei. Eu acho que foi o Gil, claro. E fiquei com esse na ideia. Também fiquei com a ideia no Mãe, que também foi o Gil que leu. E lembro-me bem de termos comentado como era especial ter sido tu a ler esse poema por causa da tua mãe e da perda da tua mãe há uns anos.
Eu gosto muito da... Espera. Perda da minha mãe, não. Não, eu sei. Ah, perda não. da mãe do Gil. Do Gil. Ah, Desculpa. ok. Desculpa. Não, lembro-me de ter comentado contigo como era. Ah, como sim. ter sido bonito ter sido o Gil a ler. Sim. E ele ter escolhido esse poema para ler nessa altura. Mas aquilo que o Mário dizia há bocado, a pergunta que ele te faz é aquilo que salta à vista para quem te conhece bem e sabe das tuas origens aqui do Norte e percebe que é um livro sobre Lisboa ou sobre a tua vida em Lisboa. E isso é o que acho que é o que é mais marcante para quem lê. E quem está em contacto pela primeira vez com este teu Turbulência. Mas é engraçado, Lila, que tu na altura, na outra apresentação, tinhas dito que conseguias ver o Porto nos poemas. Sim, porque tenho uma série de imagens que são do Norte. Quando falas do tempo, por exemplo, porque falas muitas vezes do tempo e da chuva, eu não consigo associar isso a Lisboa, não é? Por isso é como se tu estivesse a falar de uma cidade, mas com o teu coração noutra, e isso é muito bonito. Desculpem lá, mas ela faz paragem por Coimbra porque ela fala do quebra-costas. Do quebra-costas. Exatamente. No Porto e Lisboa. Não. Bom, julgo que está aberta ao público. A Assembleia pode intervir quando quiser. Aqui não temos nenhuma mãozinha para marcar quem quer falar, mas basta começar a falar que aparece logo o quadrado em amarelo e podem intervir. Gilberto, eu acho que estás convocado para dizer o às 7, mas isso mais aqui por um bocadinho, se calhar. Eu também concordo. Acho que não há quem incontornável. Mas acho que vamos dar possibilidade a outras pessoas intervirem. Alguém quer dizer alguma coisa? Ou fazer uma pergunta à Joana, por exemplo, para não ser só eu a fazer perguntas chatas à Joana, como ela diz. Eu queria dizer aqui umas coisinhas. Então, faz favor. Sou prima da Joana. Em primeiro lugar, queria expressar a minha enorme admiração pelo Mário Moutinho, que já acompanho desde os tempos de Sandrados. Ele era da idade do Zezé e não perdia um episódio, portanto, era fantástico. E colaborei com a Joana na divulgação deste evento e escrevi aqui um pequeno texto hoje para vos contar, porque isto não é de toda a minha praia, portanto eu achei que era boa ideia escrever um textinho para não perder muito. Então, querida Joana, para mim foi uma enorme honra ter colaborado contigo na divulgação deste evento. Agradeço a tua confiança e a oportunidade de ter colocado um bocadinho de mim em 2 dos teus poemas maravilhosos. Os poemas que nós escolhemos para divulgar foram precisamente o às 7 e o relógio, e por isso é que o evento foi marcado para as 7. E acredito que a tua escrita seja uma inspiração para todos os que te leem e a tua poesia, como poucas, dá-nos liberdade para sonhar, ocupar o lugar do narrador, encarnar as personagens, viajar pelos lugares, sentir a música, reinventando as estrofes com as nossas vivências. É um livro intimista e enigmático. É o eu, o nós, o país e o mundo. É esperança e desconsolo. É apatia e contestação. É passado e futuro. É amor e saudade. É Douro, Lisboa, Porto, Paris. É imperdível. Vivemos em ruas absurdas e de repente caiu uma tempestade de gelo que quis matar os afetos. Aos poucos tentamos reerguer-nos e reinventar-nos para sobreviver. As vozes tentam abafar a consternação. O mundo não pode parar. O risco inerente à doença sobrepõe-se à economia e as desigualdades agudizam-se. Infelizmente, ao contrário da tua tempestade de gelo, não se prevê uma melhoria do estado do tempo nos próximos dias. E agora queria-te colocar uma questão, 2 questões. Então é assim, a primeira é, no poema Na Volta, a que é que tu te referes? Eu já pensei em fotografias, já pensei em memórias. Se quiserem eu posso ler também, não há problema. Então lê lá. Queres que eu leia? Pronto, Sim. então vamos lá. Espera aí, deixa-me ver.
É para percebermos todos do que estamos a falar. Exatamente. Exatamente. Guardei-as num lugar inóspito, longe de mim, para não me ferirem como faca em pele macia. Deixei-as a definhar, pô-las como cereais a secar no armazém. Um estio de alma. E como vinho avinagrado na adega, refúgio de uvas em caixas, ficaram ali, estiradas no pó, no escuro, na solidão das coisas que precisam de tempo para regressar à luz. Voltei para as buscar. Estavam fortes e vigorosas. Com um contentamento de lágrimas, vi-as existir como antes. Caminharam sobre mim, abriram a água, aplacaram o calor e lançaram uvas, pêssegos e pães com tudo, até geleia e marmelada. Sorriram-me como só ela sabia. Ficamos ali na sombra, no jardim dos dias quentes, dias que hoje parecem inventados, dias irrepetíveis. Guardei-as para que pudesse existir e não sei como, com elas encontrei outro lugar longínquo, onde também estavas novamente. Talvez por, como ela, me dares uma felicidade esquecida que devasse esta muralha de vazio cotidiano, impertigado, e por me ofereceres ternura ilimitada. Talvez o amor seja também esse cruzamento sem fronteiras de tempo, entre memórias felizes, onde estás tu, avó, nesse teu encanto impossível, onde tu estás, meu amor, impensável, improvável, a descascar peras e pêssegos, a preparar pães com marmelada conosco, naquela cozinha grande. Olá, saudade, aqui estou. Eu vou na volta em ti, traz-me de volta a mim, Linda Martina. Então, esse poema é... Bom, eu não sei se nós devemos descodificar os poemas, mas não sei se devemos. O que eu acho que é interessante o que tem sido interessante nestes últimos dias com a divulgação que tu trataste. Tenho muito a agradecer porque eu sou realmente um zero no marketing e, portanto, se não fosses tu, acho que não tínhamos aqui nem... Estávamos aqui 2 ou 3 pessoas a falar sobre este assunto e pouco mais. Mas, enfim, dizia eu que este poema é um poema sobre memórias. Ou seja, quando eu estou a falar de... Eu estou a falar de memórias. Uhum. E estou a falar de... E como as memórias nos transportam no tempo. E como as memórias são reconfortantes em dias mais difíceis, mais confusos. E neste caso as memórias transportam para a minha avó, não é? Para a minha avó materna. Será uma enorme referência para mim. Ou seja, uma pessoa com... Bom, é sempre muito difícil falar da minha avó. É mais fácil falar nos poemas, porque nos poemas... Da nossa avó, não é? Claro, exatamente. Os poemas permitem-me, sobretudo, comunicar e pacificar algumas coisas que me são mais difíceis de conviver no dia-a-dia. Portanto, a poesia é uma forma de comunicação que eu encontrei, um veículo também de me apaziguar com a minha inquietação permanente, que é uma característica de personalidade, de forma de estar na vida, enfim. E pronto, esse poema mistura a minha avó com a minha relação afetiva, portanto, é uma fusão dessas duas coisas, desse exercício permanente que é utilizar as memórias como uma forma de nos apaziguar. Não sei se isto respondeu. Sim, sem dúvida. Outra coisa que eu acho fantástica é a forma como tu consegues criar um código, entre aspas, não é? Com a poesia tu acabas por fazer um livro autobiográfico, mas em código, ou seja, sem te expor demasiado. Isso também acho que é maravilhoso. Estás de parabéns. Obrigada. Bom, e agora? Alguém mais quer fazer perguntas ou dizer alguma coisa? Bem.
Hoje o Mário Moutinho, quando falei com o Mário Moutinho, ele contou uma história engraçada do Manuel António Pina. Se calhar queres contar sobre as perguntas, Mário? Portanto, não, tu conheceste o Manuel António Pina, não sei se chegaste a conhecê-lo. Não. Só conheço O Manuel dos livros. António Pina foi prémio Camões e é um jornalista, escritor, poeta e cronista e um fantástico amigo aqui do Porto, falecido há pouco tempo, relativamente pouco tempo. Muitas vezes era convidado para debates e apresentações de livros e, sei lá, 30 por uma linha. E, por vezes, chegava à altura de abrir a discussão ao público, os moderadores ou ele próprio dizia, por favor, o microfone está aberto, por favor, quem quiser fazer alguma intervenção ou dirigir perguntas à mesa, por favor. Então, e havia normalmente um primeiro silêncio na sala. E o Manuel António Pina então dizia, eu sei que a primeira pergunta é muito difícil, compreendo isso perfeitamente, por favor, comecem pela segunda. De maneira que nós agora, como já vamos na terceira e quarta, se calhar passávamos aqui diretamente para a quinta ou sexta pergunta. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que já te fiz da primeira vez, mas acho que a história foi interessante e gostava que explicasses quem era a Inês. Quem foi esta Inês que aparece aqui no teu livro? Porque tu explicaste isso e eu gostei muito dessa história. Então, a Inês é avó da minha prima paterna, ou seja, não temos uma relação de parentesco, mas é uma pessoa com a qual eu conheço há muitos anos e com a qual eu convivo, não é? E deu-se o caso de, ao contrário do que foi normal durante muitos anos, eu passava sempre o Natal em Lamego, que era a terra da minha mãe e da minha família materna. E nesse ano isso não aconteceu. Essa bela terra. Essa bela terra. Bom vinho, aquela coisa. Onde já fomos muito felizes. Exato. Pois é verdade, é verdade. E enfim, nesse ano passei o Natal com ela e pronto, e o poema surgiu. Passei o Natal com ela em casa dela e o poema surgiu. Há quanto tempo trabalhas neste teu Turbulência? É uma coisa antiga ou é uma coisa... O Turbulência foi uma coisa escrita em muito pouco tempo. Sei lá, 1 mês, 2 meses, provavelmente. E foi 2018, talvez. 2018. Sim. E qual é o próximo? Sim, então, devo começar por explicar que publicar poesia é uma espécie de travessia no deserto, não é? É muito difícil. É bem mais fácil publicar livros jurídicos. É difícil, não é propriamente uma coisa muito rentável para as editoras. As editoras não têm particular e sobretudo não me conhecem de lado nenhum, não é? Eu não sou propriamente uma figura pública. E pronto. Então, eu tenho outros guardados, vários até, mas não sei se essa oportunidade vai surgir. Apesar de eu ter tido para este concretamente, depois acabaram por surgir mais que uma proposta. Enfim, não tenho grande expectativa sobre o que é que possa acontecer a seguir, não faço ideia, não é? Não sei se conseguirei publicar mais, mas gostava, sim. Para mim foi uma surpresa absoluta, porque eu conheço a Joana do teatro como intérprete, não propriamente como autora. A autoria só lhe conhecia de livros jurídicos, não é? Que é aquela coisa que está ali na prateleira do escritório. Que dá muito jeito quando precisamos daquele tema em específico. Mas não imaginava sequer
que não imaginava, sinceramente, conhecemos-nos há tantos anos e não imaginava que escrevesses, e muito menos que escrevesses poesia. Há realmente pessoas que têm essa vontade e capacidade de pôr em palavras bonitas aquilo que sentem. Eu não tenho mesmo, gosto muito de poesia, mas não escrevo 2 linhas, não, quer dizer, não há nada poético na minha escrita, nada. Consigo escrever uma bela carta de amizade ou de amor, mas acho que não passa disso. Mas por isso aprecio muito quem tem essa capacidade de juntar palavras e de fazer frases que nos ficam marcadas, e gostei muito de ver. Foi uma honra que a Joana me tivesse chamado para ler. Ela sabe que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e há muitos anos, aqui com uns quantos amigos que estão também presentes, mas isso para mim já é o prazer total. É um prazer ainda maior saber que estamos a ler coisas que são escritas por uma grande amiga, à qual não imaginávamos que a poesia pudesse estar ligada desta forma tão natural, porque quem escreve desta forma e se predispõe a publicar, certamente tem a poesia de uma forma natural em si. Parabéns, Joana, mesmo. Obrigada. Eu aproveito para dizer que a Lila, pronto, a Liliana para vocês, para mim é a Lila, num espetáculo do Grupo Teatro da Faculdade de Direito, do qual eu fiz parte, e faço parte, e faremos, não é? Porque mesmo que não continuemos a trabalhar e a fazer coisas, continuamos a ter essa obrigação. Leu um poema do Eugênio de Andrade, que até hoje, sempre que eu leio esse poema, eu consigo ouvir a Lila a dizer. É engraçado. Pronto. Uma curiosidade lateral ao que estamos a falar, mas vocês fazem teatro no grupo universitário da Faculdade de Direito, é isso? Fazíamos, Porto, sim. Do Porto, sim. Okay. Ótimo. Olha, em relação à edição, que falávamos há pouco, há um conjunto de gente, alguma dela muito nova, a escrever notavelmente poesia em Portugal. Eu tenho andado mais ou menos atento, digamos assim, a este movimento de gente nova que vai surgindo e que vai dizendo poemas e vai publicando, às vezes em editoras muito alternativas, mas há realmente gente talentosíssima a escrever, e mesmo aqueles livros que são publicados, mesmo alguns autores já são minimamente conhecidos, como o Filipe Cardoso e o Daniel Maia Pinto Rodrigues, e entre outros, tem dificuldade em ser distribuído, porque a lógica da distribuição das editoras é a lógica dos best-sellers e das grandes superfícies, e portanto é muito difícil arranjar espaço nas próprias livrarias, nesse espaço de venda de livros, para livros alternativos, de poesia ou coisa do género. Em tempos aqui no Porto discutiu-se, juntamente com algumas editoras independentes e alguns dos jovens a escrever poesia, e não só, mas principalmente poesia, a possibilidade de se criar uma distribuidora alternativa para livros de outra espécie, mas realmente isto implicava uma organização e alguns fundos, é evidente, e a organização também não é aquilo que normalmente estas pessoas têm mais desenvolvido, e por isso o projeto acabou por se perder. Mas realmente há muita gente com os poemas na gaveta e coisas muito interessantes. Vamos continuar a falar com a Joana. Eu ia só, se puder, a Liliana há pouco estava a dizer que tinha ficado muito surpreendida com esta veia da Joana, e eu não fiquei nada surpreendida. Aliás, eu desde que conheço a Joana sempre achei que ela devia ter precisamente muita coisa na gaveta, que não vinha cá para fora e que não era publicada a partir desse princípio. Portanto, eu não fiquei nada surpreendida com esta veia. Acredito é que este possa ser um trabalho de alguma maturidade, e que essa integração das múltiplas geografias que nós vamos tendo, e eu sou também um bocadinho o resultado disso no sentido oposto daquele que a Joana teve, não é? De Lisboa para o Porto, a Joana foi de Porto para Lisboa, mas eu acho que é sempre muito redutora
essa visão, somos de um lado, somos do outro, claro que vamos sendo espelho de muitas das nossas realidades, muitas das nossas raízes, e por isso aquilo que me surpreendeu não é propriamente que apareça um livro de poemas da Joana, acho que ela deve ter, ela o dirá, mas deve ter muitas coisas na gaveta, mas acho que isto resulta de uma maturidade da Joana, que é uma coisa diferente, e esta vontade de dar à estampa aos poemas resulta provavelmente de uma integração daquilo que é a Luz de Lisboa com alguns infernos astrais que a pessoa também vai passando na vida, e por isso acho que isso resulta desta maturidade e desta simbiose que provavelmente a Joana encontrou agora. E, portanto, aquilo que me surpreendeu não foi propriamente que aparecesse um livro de poesia, foi que aparecesse essa síntese, e se calhar essa síntese apareceu e foi escrita tão rapidamente como ela disse, precisamente porque já denota um grau de maturidade e de coisas trabalhadas dentro dela. Acho que talvez seja isso. Sim, é verdade. Sim. Em primeiro lugar, agradecer à professora Luísa por tudo, não é? Se calhar a professora é melhor não é? Eu não consigo abstrair-me, tenho sempre muita dificuldade em abstrair-me do facto da professora Luísa ter sido a minha professora de Direito Constitucional. E, portanto... Mas se calhar podemos passar essa parte à frente. Vamos passar essa parte à frente, então, De facto, isso é verdade, tenho vários livros na gaveta, e este se calhar foi o momento em que eu senti que estava minimamente preparada para avançar e tinha alcançado algum grau de maturidade emocional que me permitia encontrar alguma paz interior em relação a várias coisas do meu percurso. Já dizia o outro que é preciso muito caos interior para poder parir uma estrela que dança, não é? A frase é do Nietzsche e é verdade. Eu não consigo acrescentar nada depois dessa frase, como é evidente. Mas sim, mas acho que sim. E obrigada pela partida. Posso dizer uma coisa agora, se faz favor? Sim, claro. Obrigada. Eu também não desconheci esta veia poética da Joana, mas agora que estamos a falar do teatro, recordo-me de há uns anos atrás, creio que foi uma das últimas peças que fizemos, e enfim, eu ainda estava assim um bocado na turbulência do problema de saúde que tive, e então recordo-me que em plena atuação eu esqueci-me das palavras. E a Joana, muito admirada, a olhar para mim, e o que é que ela me diz? Não me acredito, Marta, que te esqueceste das 3 palavras que tinhas que dizer. Quer dizer, e acho que isso, lembro-me, Joana, que fiquei a olhar para ti completamente estarrecida, mas aquilo deu a volta e acho que já aí revelavas uma veia poética. Já foi para aí há 7 ou 8 anos. Marta, não há palavras para te responder. Desculpa, querida. A Marta tem sempre as intervenções mais desconcertantes que eu já ouvi, portanto, os nossos ensaios com a Marta eram sempre memoráveis. E acho que terei aqui algumas pessoas que poderão recordar alguns desses episódios. Sabem, eu tenho uma saudade da importância do teatro universitário, que teve na história do teatro da cidade do Porto uma importância muito grande ao longo dos tempos. Agora ultimamente perdeu, por muitas e variadas razões. Mas o teatro universitário foi importantíssimo na história do teatro do Porto, e principalmente em divulgar autores contemporâneos quando era muito raro isso acontecer na cidade. Bom, companheiros e companheiras, mais intervenções, novas perguntas? Gilberto, ias dizer qualquer coisa? Queremos ouvir o Gil. Queremos ouvir o Gil. Estava a deixar o Gil mais lá para o fim, para depois fecharmos isto com o ouro, não é? O Gil com às 7. Isso, queremos, Gil. Então, ok, agora o Gil. Ok, então vou ler às 7. Está aqui a dar o sol, peço desculpa, é mesmo às 7. Vai. Assim como uma música, como um relógio sem ponteiros dos minutos,
como um contrabaixo desaustinado. 7 e tal, como 7 menos 10, como 10 para as 7, assim. Pode ser uma hora qualquer, em frente à árvore grávida, enquanto houver gin e martini, e tu dentro da camisola. Assim como um beijo violeta, como os passos de um cometa entre o sofá e o saxofone. Assim, entre mãos de pássaros e olhos de iguana. 7 e tal, sem latitude nem longitude, entre subidas e descidas de abraços, no fogo da noite fria, no leito demorado da despedida. Assim, 7 e tal e 7, que as sílabas podem ser claves e as letras podem ser música. Mesmo sem cantar, ainda assim, pois bem, farei tantas canções, meu bem, que nem Caetano saberá quem pode guardar tanto amor assim, em palavras sem música e música sem letra. Chego às 7. 7 e tal, 7 menos 10, 10 para as 7. Trago-te canções embrulhadas em papel de jornal. Notícias velhas a debruar-te palavras, sem música. Palavras de amor tosco que ouvirás nas manhãs frias, com a água do chuveiro. Espera-me às 7. 7 e tal. Tal e 7. Assim. Obrigada, Gil. De nada. Muito bem. O há bocado só estava a dizer, eu escolhi para esta leitura o primeiro poema, que era o da Tempestade de Gelo, exatamente quando ela me falou disto novamente. Esse poema específico foi, eu já não pegava neste livro há imenso tempo e de repente, o que é que ela escreveu há 2018, há 2 anos quase, ou 2 anos talvez, o que é que ela escreveu que de repente, tal como o Mário estava a falar isso é uma palavra sacarrangue, não, Bolas ao Mário, o nosso Nobel, esqueci-me do nome agora. Saramago. Saramago. Vi uma cerveja há bocado, pronto. O Saramago, de repente, exatamente Ou por então é o essa... Parkinson. Espero outra vez, Marta, disputar. Mas, tal como o Saramago realmente visionário, como muitas coisas, de repente acontece isto e foi por esse texto. Mas o 7,5, eu acho que é a musicalidade do próprio poema que me faz ser o meu poema de eleição deste livro. Gosto muito de o dizer, é bom, é muito jogado, tem a sonoridade da brincadeira das palavras, gosto muito. Acho que sim, tem vários especificamente. Peço desculpa estar a interromper, sou a Patrícia. Nós criamos uma coisa musical com esse poema que depois não conseguimos divulgar cá para fora. Eu peguei esse poema foi usado para divulgar este evento. Então o que é que eu fiz? Eu peguei na capa da Joana e criei um piano, tipo dividi, isto são 40 linhas, 41 talvez, contei este 5 em 5 e criei uma escala musical e então fiz um jogo de notas, fiz as notas direitinhas, consoante a música, mas depois, infelizmente, nós não tivemos autorização para usar essa música e olha, ficou guardado. Mas, de facto, o que eu senti quando trabalhei esse poema foi essa questão do ritmo e a questão da musicalidade. E acho que, nesse aspecto, a capa dá pano para mangas, dá para fazer uma série de coisas e fica super giro. E pode trabalhar, e a riqueza disto é mesmo essa, porque qualquer poema nós podemos trabalhá-lo de montes de formas diferentes e há música em quase todos eles, e como eu gosto imenso de música, acho que foi fantástico, foi uma oportunidade muito, muito gira para eu criar assim umas coisas diferentes, gostei muito. É uma das coisas mais engraçadas de quando há sessões de apresentação de livros poéticos, de prosa poética ou de poesia, e eu já passei por alguns de colegas de faculdade que decidiram e que têm uma veia poética e que publicaram. E o que eu acho mais engraçado é sempre esta reunião entre várias pessoas que se conhecem, algumas, outras que não se conhecem de todo,
as leituras que cada pessoa faz sobre o que lê, aquilo que nós imaginamos que o autor queria dizer com as coisas que pôs no papel e que às vezes não têm nada a ver com a verdadeira motivação daquele texto, ou o que fosse, mas no fundo, quando um livro vem de novo cá para fora, são só palavras escritas numas folhas, e a primeira vez que o lemos, sobretudo na poesia, pode-nos dizer muito pouco, mas à medida que somos obrigados a trabalhar os textos, a olhar para eles, encontramos sentido nas palavras, nas histórias que são contadas, que são realmente muito bonitas e que nos apaixonam pelo trabalho de quem o pensou, de quem o criou, não é? Porque a primeira vez que se lê um texto, quando a Joana me mandou o Turbulência, eu li de fio a pavio, até porque ela me pediu para eu escolher alguns textos para ler, e é muito giro isso. Há aqueles que nos apaixonam logo, como o Às 7 ou A Tempestade de Gelo, que eu lembro-me de, penso eu que foi um que eu li da primeira vez, porque o texto em si faz sentido dizer aquelas palavras, são fortes, ou porque têm uma cadência interessante, ou porque dizem ou contam uma história, que é sempre aquilo que eu acho bonito na poesia, é contar uma história com qualquer texto. E os da Joana têm isso, têm um princípio, um meio, um fim, conseguimos encontrar uma história bonita neste Às 7, com estes trocadilhos entre o Às 7 menos 10, que é a expressão típica do Porto, ou 10 para as 7, que é a expressão típica em Lisboa, não é? O 7 menos 10, eu acho que faz alguma confusão a quem não é de cá. A quem não é de cá, 17 menos 10, não, diga lá outra vez. Mas ler um livro pela primeira vez é sempre uma experiência interessante e diferente para quem o faz, mas estar assim um grupo de amigos, todos a falar sobre a mesma coisa e todos a ler coisas diferentes ao mesmo tempo, acho que é o mais... Acho que é sempre giro para a Joana perceber o que é que os outros encontram no livro dela e nos textos que ela escreveu. O que é que tu tens a dizer sobre isso, Joana Neto? Sobre contar uma história? Não, Disseste sobre muitas coisas. Como é que encaras estas camadas, coisas que diferentes nós... interpretações. Estas interpretações todas que se calhar são diferentes das tuas, ou se calhar há coisas que se dizem aqui sobre o texto A, B ou C e tu dizes, não foi nada disso que eu pensei, mas isso é muito giro, nunca tinha pensado nisso dessa forma. Eu acho que isso é o melhor, ou seja, é fantástico de repente perceber as diferentes leituras que as pessoas fazem do que eu escrevi, não é? É mesmo enriquecedor perceber que há pessoas que gostam mais de uns poemas do que de outros, ou gostam mais de um verso específico que as toca mais. Isso é o mais gratificante do publicar, não é? É de repente os poemas é quase como se deixassem de ser meus, já são também pertença de todas as outras pessoas, não é? Ou seja, cada pessoa se apropria deles e dá a sua leitura. Isso é mesmo bom, é mesmo bom. Nestes últimos dias, às vezes há pessoas que me mandam fotos de partes do livro e que me dizem o que é que acharam e gostaram especialmente daquela, ou que ficaram comovidas nesta parte. E de facto isso é uma sensação incrível, mesmo. E é muito enriquecedor. Em relação ao Às 7, que se falou aqui muito do Às 7, o Às 7 provavelmente é dos meus poemas favoritos. Não tanto por várias razões. Eu gosto, talvez por eu achar que é o poema mais musical. E quando me disseram que o poema era musical, eu pensei, isto é um grande elogio que me estão a fazer. Acho que foi o Vicente que me disse na altura, quando leu o poema, que o poema era muito musical. E eu... Se calhar o Vicente esperou muitas vezes por ti às 7 menos 10 na árvore grávida. Isso imagino eu, não é? Mas... Esperou, existe essa árvore grávida existe e pronto. E sim, já marcamos várias vezes às 7 e tal, 7 menos 10. Claro que ele acha sempre estranho quando eu digo 7 menos 10, agora vai-se habituando às minhas expressões do norte, mas ele diz que eu nunca alcanço de surpreender com as minhas expressões. É o que é. São as expressões de nós todos. Sim, sim.
O Gil disse qualquer coisa, não foi? Pareceu-me. Estás sem som, Gil. Não, o Gil é muito expressivo, mas fala pouco. Foste tu, Mário. Se calhar foste tu. Não, agora não queria dizer nada. Há pouco ia sublinhar só o que se disse em relação à tua poesia, não só, porque é comum a todo o objeto artístico, é que a partir da altura que ela é público, é apresentado, a leitura é cada espectador para a sua. Isso acontece na poesia, no teatro, no cinema, na pintura, no teatro clássico, na música, por aí fora. Por isso ficamos agora à espera de novos textos, novos livros e novas sessões de apresentação. Chama-me que eu quero ler mais coisas. Eu chamo, está combinado. E aliás, eu espero ter mais pessoas a ler da próxima vez e tenho todo gosto em que leiam, porque é mesmo uma sensação muito boa ouvir as pessoas a lerem os meus poemas. Sim, mas isso poderia ser fantástico se, independentemente dos poemas que cada um escolha do livro, também apareçam alguns inéditos, porque isso seria motivador de estarmos aqui todos na expectativa do próximo livro. Concordas, Ana? Vamos ver o que é que eu consigo fazer com isso. Essa é a parte mais difícil, mas vamos ver se é possível, sim. Oh, Mário, obrigada. Tenho muito a agradecer ao Mário ter aceito este desafio. É mesmo um privilégio ter o Mário Moutinho a apresentar. É um prazer muito grande e eu disse já no início que fiquei surpreendido pela publicação de um livro teu de poesia. Para mim foi surpresa. A partir da altura que eu leio, acho que não é surpresa que apareçam outras obras tuas, seja lá. Mas, portanto, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Não sei se queres terminar. Eu, por mim, só queria... Eu queria só... Sim. Eu só queria deixar assim uma mensagem de esperança a todos os que querem publicar, porque eu sou uma pessoa de muita fé. Eu acho que hoje em dia nós temos a vida bastante facilitada na parte da divulgação. Eu acho que também as coisas muitas vezes não chegam às pessoas porque não são divulgadas. E havendo bom conteúdo, eu acho que nós hoje em dia temos a vida facilitada na parte da divulgação, porque temos redes sociais, temos a web e toda a gente está na net agora ligada todo dia. Portanto, nós, se tivermos uma boa estratégia de divulgação, nós conseguimos chegar às pessoas. E claro tu és uma marketeer, tu és uma... Não, porque eu acho que o mais importante é o conteúdo. E se as pessoas conseguirem facultar o conteúdo e o conteúdo for interessante, eu acho que vamos conseguir agarrar as pessoas. Às vezes temos é que reinventar a forma como as transmitimos. Temos que perceber qual é o nosso público-alvo, qual é a nossa audiência e depois então criar um veículo que pode ser música, pode ser imagem, pode ser vídeo, pode ser uma série de coisas para chegar a essas pessoas, porque eu acho que a poesia não é estática e nós podemos fazer dela o que quisermos. E a prova é que nós com um poema, o poema às 7, conseguimos criar 3, 4 apresentações diferentes e que umas agradariam mais a um público e outras a outro. Por isso eu acho que tem tudo para correr bem e é para continuar a publicar que eu vou estar aqui para te ajudar. Obrigada. Claro, de uma forma amadora, porque isto não é a minha ocupação, isto é tipo um hobby, mas tem que se ter persistência, resiliência. Mas olha, foi como arrancar um dente. Isto Exato. Foi como arrancar um dente. E foi 15 dias, porque se tivesse sido com mais tempo, provavelmente teríamos conseguido divulgar mais até. Por isso, eu disse isto arrancar um dente por causa da Patrícia ser dentista, portanto isto foi uma prova de jogo só para... Por acaso é interessante, eu hoje de manhã arranquei um dente, portanto está tudo aqui a organizar-se em torno da poesia e dos dentistas. Bom, eu, por minha parte queria dar-vos um abraço, obrigado pelo convite, foi um prazer muito grande estar aqui. Esperamos que novas iniciativas deste género se organizem. E estas coisas são muito importantes. O que a Ana Patrícia estava a dizer agora é muito interessante, porque é importante que nós agora, apesar deste tempo de
de confinados em que estivemos aqui, descobrimos outras formas de comunicar e que podem ser realmente aproveitadas no futuro para divulgar diversos trabalhos, desde que eles não sejam gratuitos, principalmente para os profissionais. Não sei se sim, isso é importante, isso é importante. Senão ficamos todos naquele estatuto que vimos politicamente também a combater, que é os artistas são os jeitosos que tocam os tangos ao fim da tarde e porque têm muito jeito para aquilo. E não é só isso. Bom, meus caríssimos, muito obrigado. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Espero que nos encontremos todos noutra, nas que vierem aí. Muito obrigado, boa noite e até Obrigada. breve. Até breve. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada.